Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fê Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje entrevista um jornalista político, especialista em marketing, que já possui muita experiência tanto no marketing político, eleitoral, como também no marketing empresarial. Ele é diretor da agência A Carta, já atuou em várias campanhas e recentemente realizou um evento coberto de êxito, o Seminário Eleja-se, que abordou vários tópicos direcionados para assessores e candidatos nas próximas eleições. É com satisfação que eu entrevisto Jean Valério, que vai nos falar sobre vários assuntos relacionados a esse fascinante tema. Mas antes eu quero aproveitar para dar um abraço para o meu amigo Didi, da Censur, para o meu amigo Itamar Manso, da nossa Associação Comercial, e para Augusto Correia, diretor-geral da Band. Meu caro amigo jornalista Jean Valério, uma alegria grande receber você. Você já estava agendado há um bocado de tempo, mas Deus sabe o que faz. Esperar esse momento já pertinho da eleição para a gente poder bater um papo e você dizer para o nosso telespectador as coisas que você sabe, já que as eleições estão bem próximas. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Nelson Freire. É uma honra para mim estar aqui participando do Ponto de Vista, né? Há muito tempo também aguardava com expectativa esse momento. E estou à disposição para a gente conversar sobre marketing, sobre comunicação, sobre os trabalhos e passar um pouco do nosso conhecimento para os seus telespectadores. Jean, qual o papel de uma empresa de marketing numa eleição? Olha, uma empresa de marketing, ela vai ressaltar as qualidades do candidato. O candidato ele precisa ter qualidades, ele precisa ter conteúdo, ele precisa estar preparado. E o marketing ele vai dar a visibilidade correta para esse candidato, né? Vai fazer um trabalho de tentar comunicar através de diversas ferramentas para o eleitor essas qualidades do candidato. Que ferramentas são essas? Hoje o marketing moderno ele é envolto de diversas possibilidades, mas tem as tradicionais que são através de televisão, de rádio, através da comunicação espontânea, com trabalho de assessoria de imprensa, e tem as mais recentes, né, com o advento da tecnologia e das mídias sociais, como as redes sociais como o Facebook e o WhatsApp. Aliás, Facebook e o WhatsApp são dois temas que merecem que a gente se aprofunde um pouco a respeito. Porque inclusive tem muita pergunta sobre isso daqui a pouco. A gente vai falar, eles vão dominar as eleições esse ano. Então, toda essa plataforma, a plataforma de governo, as propostas, a imagem, a marca do candidato, a fotografia do candidato, a postura do candidato, o discurso do candidato, o conteúdo real do candidato, porque ele tem que ser verdadeiro e ele tem que ser conteúdo. A gente não pode simplesmente vender um produto, apenas um produto embalado. Ele precisa se revestir de conteúdo e ele precisa passar uma mensagem que seja verdadeira. Porque hoje os eleitores eles exigem dos políticos postura, correção, propostas de verdade. Está cada vez mais difícil para nós que fazemos o marketing, por exemplo, tentar convencer um eleitor de que um político, de que aquele candidato, aquela proposta, ela é uma proposta verdadeira e viável para que ele aposte naquilo, para que aquilo seja uma aposta e essa aposta venha a melhorar a vida dele e a vida da população. Então, significa dizer que o candidato ele não deve ser tratado, como no passado parece-me que foi assim, como um produto. Ele deve ser tratado efetivamente como pessoa, para passar credibilidade para o eleitor? Olha, eu não gosto dessa palavra produto, eu repetindo, ele tem que ser tratado como pessoa. O candidato ele precisa ser ele. É claro que o marketing ele vai tratar de uma embalagem, mas não como um produto feito ali. Ele vai ressaltar as qualidades e ele vai aparar aquelas arestas, aquelas dificuldades que o candidato tem.
mas ressaltar as qualidades. O candidato precisa estar preparado, ele precisa se apresentar como pessoa, como ser humano comum, mas ele precisa passar a sua verdade, né? Então você veja que um candidato que esteja preparado, que tenha propostas reais, que queira colaborar de forma propositiva para a política e para, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas, esse candidato larga na frente numa campanha eleitoral. O que o marketing vai fazer é passar essa mensagem de uma forma mais competente, digamos assim, para o eleitor. O eleitor precisa receber uma mensagem e o eleitor precisa se fazer acreditar que aquele candidato é uma pessoa honrada, é uma pessoa que tem propostas viáveis, é uma pessoa que apresenta uma plataforma de governo ou uma plataforma de propostas que seja compatível com a realidade, e não apenas propostas mirabolantes com o objetivo apenas de ludibriar o eleitor. O eleitor hoje, Nelson, ele é inteligente. Você não pode mais subestimar. Isso eu estou falando do eleitor de todas as classes sociais, seja da classe A, B, C, D ou E. Todo mundo está muito exigente. As pessoas estão atentas e você não consegue mais enganá-las. Pode ter certeza disso. O candidato tem essa consciência que, de fato, ele precisa ser autêntico, ao invés de se postar e de se portar apenas como um produto na prateleira? Olha, aqueles que não têm também vão sair perdendo nessa corrida eleitoral. Eu acho que os candidatos precisam se portar de forma honrada. Está aí os escândalos no país, os políticos estão desacreditados, as pessoas não querem votar. Recentes pesquisas indicam que cerca de 40% da população sequer pretende ir às urnas ou não quer votar em qualquer candidato. Aqueles que vão às urnas vão porque o voto é obrigatório, mas vão lá e anulam seu voto. O índice de abstenção deverá aumentar consideravelmente nessa campanha. Então, para que o candidato consiga convencer o eleitor, ele precisa realmente ser verdadeiro, ele precisa passar propostas que ele consiga convencer esse eleitor. Essa descrença na política é uma coisa que vem se acentuando ao longo dos anos e que agora, mais recente, com esses escândalos, principalmente do governo federal, principalmente com a Lava Jato, ela, digamos assim, escancarou. Então, mais de 90% da população brasileira conhece e acompanha essa novela chamada Lava Jato, né? Que é uma coisa deplorável, que todos os dias a gente assiste cenas, né? Cenas dos próximos capítulos. Amanhã vai ter uma nova operação, os caras vão lá, batizam de um nome e as pessoas têm acompanhado o desenrolar dessa história. Há fatos positivos e negativos. Esse momento que você está se referindo, ele afeta a aplicação do marketing político no candidato? Até como uma postura preventiva, digamos assim? Sim, porque as pessoas, elas, como eu disse, a honestidade, a ética, a honradez, elas passam a ser mais valorizadas, né? Então o marketing ele vai ressaltar isso, mas o candidato de fato precisa ser honrado, precisa ser ético, precisa ser transparente e precisa estar imbuído de bons propósitos, de projetos, precisa se preparar, precisa ter conteúdo para apresentar ao seu eleitor. O que o marketing vai fazer nada mais é do que ressaltar este conteúdo, ressaltar o conteúdo que o candidato possui. Essa questão dos escândalos, ela prejudica sim a percepção das pessoas, porque as pessoas não querem sequer parar para ouvir as propostas do candidato. Então aí é onde vai entrar a criatividade também do marketing. Para quê? Para fazer com que as pessoas pelo menos parem para observar o que o candidato está falando. Essa é a dificuldade dessa campanha, que será uma campanha também muito curta. Então nós temos pouco tempo para passar uma mensagem criativa, para despertar nas pessoas um interesse que é cada vez menor, né, para que elas possam parar, observar o que o candidato está dizendo e tentar dali extrair algo de positivo. Então a gente que está passando a mensagem tem que passar a mensagem correta para tentar fixar no eleitor esse sentimento de verdade que ele precisa absorver. A gente está tratando de todo o período pré-eleitoral até as eleições. Isso é uma coisa, esse marketing todo que você se refere.
A pergunta que não está me querendo calar é a seguinte: é importante para a empresa de marketing, para o candidato, após a eleição, após a vitória dele, manter esse contato íntimo com a empresa no que diz respeito a buscar meios para que ele informe permanentemente ao quem confiou nele, ao eleitor que confiou nele, os resultados daquilo que ele propôs enquanto candidato? É importante a manutenção desse trabalho? Aí que é importante. O erro do candidato é aquele que, quando vence a eleição, afasta todo mundo, se afasta e se afasta inclusive do povo. Então, a comunicação permanente, estar informando o que está fazendo, ser transparente. A transparência hoje é uma coisa importantíssima para o gestor público. Com essas dificuldades todas de recursos, a crise econômica, é cada vez mais difícil você administrar, seja um município. Nós estamos falando de eleições municipais, então esses prefeitos, esses gestores precisam estar se comunicando e se comunicando com eficiência. E isso requer um cuidado, um trabalho de marketing, um apuro maior, né? Uma orientação na mensagem desse gestor público. Essa mensagem precisa chegar de uma forma correta, sem distúrbios, porque também, se chegar de uma forma distorcida, ela pode até prejudicar a gestão. Isso eu estou falando de gestão. Mas mais na frente a gente vai falar sobre a importância do profissional de comunicação, porque numa campanha ele pode ser o diferencial positivo, mas quando você faz escolhas erradas, pode ser o diferencial negativo, porque uma mensagem que é passada de forma equivocada, seja no WhatsApp, no Facebook, para a imprensa, ela pode prejudicar muito a imagem de um candidato. Uma coisa, a propósito do que você está falando, por isso que eu lhe interrompi, até sem querer, mas é dentro do tema. A empresa que cuida da campanha do candidato e que depois de eleito vai continuar cuidando dessa imagem dele para fazer com que ele faça chegar ao eleitor as coisas, ela também se preocupa com o planejamento. Suponhamos um prefeito, a empresa, ela também ajuda no planejamento dessas ações? Olha, ajuda sim, dando ideias, sugerindo, mas um governante ele precisa ter um planejamento de governo. Aliás, esse é um outro ponto importante. Se você vai para uma campanha eleitoral, você precisa ter um plano de governo. A população precisa conhecer o que é que você quer fazer pelo seu município. Isso não é o marketing, não é a empresa de comunicação que constrói. E essa cobrança A empresa depois? de comunicação, ela ajuda a construir. E a cobrança depois, a empresa também ela chega nesse ponto de continuar cobrando ao cidadão eleito? Sim. Você apresenta um plano de marketing, um plano de governo, você precisa seguir aquele plano à risca, né? E o marketing ele vai acompanhar, ele vai informando a população, ele vai mostrando o que é que foi feito, o que é que não foi, o que não foi feito, por que não foi feito. Mas o fato é que um plano de governo, para quem está apresentando-se como candidato, é algo fundamental. Inclusive para que o marketing tenha um ponto de partida de trabalhar, de apresentar algo, quando eu falo de conteúdo, para a população. As pessoas precisam saber o que é que aquele candidato pensa, o que é que aquele candidato quer fazer pela cidade, o que é que o candidato pensa sobre a educação do município, o que é que aquele candidato pensa sobre a saúde, quais são as propostas para melhorar a segurança. Apesar de segurança não ser uma atribuição municipal, mas o município pode fazer uma parceria com o governo do estado. O que é que o candidato pode fazer para desenvolver o turismo daquele município? Então, tudo isso tem que constar no plano de governo. Após a campanha, o candidato eleito ele tem que cumprir esse plano de governo. E aí onde está, ele não pode colocar propostas mirabolantes, que mais na frente ele não possa honrar. Senão será muito cobrado. Porque o eleitor vai acompanhar e o marketing vai monitorar para informar ao eleitor o que é que ele fez do plano de governo. E o que ele não fez, ele precisa justificar e dizer por que não fez. Por falta de recursos, pela burocracia, enfim. Mas ele precisa se comunicar. Quando ele se comunica e se justifica e o eleitor consegue compreender aquela verdade, fica tudo mais fácil. Você veja que temos prefeitos que chegam agora num patamar de aceitação e outros que estão num desgaste enorme. Prefeitos aqui de municípios do Rio Grande do Norte, que municípios vizinhos. Uns estão com 60% de aprovação, outros com 90% de rejeição. Municípios do mesmo porte. Mas por que isso? Porque o cara se comunica
com o cidadão, se comunica com o eleitor, vai lá, explica. Comunicação é fundamental. Então, Realmente às você tem vezes razão. a comunicação não precisa nem de marketing eleitoral, às vezes é o próprio gestor que ele sabe se comunicar com o cidadão. Então, é uma espécie de marketing ali enrustido que o cara tem uma capacidade tão grande de se comunicar que ele consegue fazer o eleitor entender a situação de dificuldade que o município passa. Então, é por aí o caminho. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte oferece aos potiguares o serviço de certificação digital. O certificado digital é um documento eletrônico que traz todas as principais informações de seu portador, seja empresa ou pessoa física, identificando-o no mundo virtual, garantindo autenticidade e total segurança nas transações eletrônicas em todo o Brasil. Desde 2011, a FEComércio RN é uma autoridade de registro. Isso quer dizer que a instituição pode emitir, renovar, suspender ou revogar certificações. Para fazer o seu certificado digital, basta agendar o horário de atendimento e apresentar os documentos exigidos pela equipe de validação durante o agendamento. É rápido, fácil e seguro. Sai do passado. Venha fazer a sua identidade do futuro. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Nunca é demais lembrar que a Unicred Natal é a maior cooperativa de crédito do Rio Grande do Norte. É uma das maiores de todo o norte e nordeste do Brasil. E a cada ano ela se consolida ainda mais. É exemplo de padrão, rentabilidade e de gestão, o que dá segurança para todos os seus cooperados. Vai valer muito a pena você conhecer a Unicred Natal. Telefone 4009 3535 e saiba mais sobre a Unicred. E nós voltamos à nossa entrevista com o jornalista Jean Valério. O que mais importante mudou na legislação em vigor para 2016? Algumas proibições, como placas, outdoors. Tudo proibido? Ou obedecendo apenas a um prazo específico? Proibido. Proibido? Placas, Outdoor não outdoors, se pode pode mais usar. adesivo, redução do tamanho de adesivo. Então, assim, a lei eleitoral é bem clara. Na internet você encontra, o TRE também disponibilizou uma cartilha que o candidato pode tomar conhecimento, mas
as coisas foram preservadas, como a marca de campanha, os adesivos, o jingle de campanha. Uma coisa que precisa ser vista é a parte contábil. Ficou muito complicada, os candidatos vão ter que reduzir os gastos, né? Reduzir e adequar bem esses gastos. Vai ser uma campanha mais enxuta, uma campanha pé no chão e uma campanha rápida, porque são somente 45 dias de campanha. Vai passar assim, vai ser um relâmpago. Então, por isso, a importância também do planejamento, para o cara saber a mensagem que vai divulgar a cada dia da campanha. São 45 dias, meu amigo. Então, você se planeje antes, você faça a comunicação eficiente, você tenha conteúdo e planeje esses 45 dias. Claro que no decorrer da campanha você muda, adequa alguma coisa. Mas se você planejar, você também larga com a grande vantagem. Aquele candidato que não planeja, que sai postando qualquer coisa todo dia, esse está fadado ao insucesso e vai ser surpreendido. O candidato, então, além de ter na empresa de comunicação, na empresa de marketing, um grande aliado, ele também vai precisar ter advogados e contadores, ou isso o próprio escritório se disponibilizará para o candidato, esses outros profissionais? O candidato tem que contratar um profissional da comunicação, mas tem que também ter o seu contador e o seu advogado. Agora, Jean, me diga uma coisa. A comunicação trabalha diretamente com o jurídico e com o contábil. Eu diria que uma equipe tem que estar integrada. Esse entrosamento, principalmente com o jurídico, é fundamental numa campanha. Fundamental porque o jurídico, as ações, são muito dinâmicos, então a comunicação tem que acompanhar. E às vezes essa informação jurídica é estratégica numa campanha, inclusive junto ao eleitor. Por exemplo, digamos que você entre com ação para impugnar uma candidatura do seu adversário. Não basta você entrar com ação. A assessoria de comunicação precisa ter eficiência para tornar essa informação pública. Essa mensagem chega no eleitor e fragiliza a campanha do adversário que teve a sua candidatura questionada via judicial. Eu estou dando aqui um exemplo simples, mas daí a importância da comunicação, ela está sempre alinhada ao jurídico. E até como estratégia jurídica, saber o que é interessante divulgar ou não, o que pode atrapalhar ou ajudar o candidato. A qualidade do perfil do candidato, a educação política tem alguma coisa a ver com isso? E se tem, se a própria empresa pode viabilizar algo do que diz respeito à orientação extra-escritório? Eu estou me referindo, inclusive, porque você vai falar daqui a pouco, depois de você me dar essa resposta, sobre um evento que você realizou com sucesso, que foi o Eleja-se. Mas eu queria saber antes exatamente essa resposta. O candidato que está preparado facilita muito o trabalho da gente. Mas aquele candidato que não está preparado, o marketing ele dá uma orientação, ele vai treinar o candidato a como se portar, a como se discursar, a como conceder entrevista. Ele ajuda. Mas eu diria que o candidato ele tem que buscar ferramentas, conteúdo por ele mesmo. Ele tem que saber o que ele quer, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ter uma proposta de campanha, ele tem que ter uma plataforma de governo, ele tem que ter soluções, ele tem que ter um planejamento prévio. Nós podemos, profissionais de comunicação, ajudar o candidato, ajudar nessa embalagem, sugerir, opinar, construir com ele. Mas isso tem que partir dele. Quer dizer que essa questão da qualidade é inerente ao próprio candidato. A empresa apenas aprimora as boas qualidades. Perfeito. Senão nós seríamos os candidatos, né, Nelson? Agora, a sua empresa fez um evento que foi um maior sucesso. Eu acompanhei o sucesso do seminário Eleja-se. Você não tinha mais... Era o pessoal saindo pelo ladrão para participar do seminário. Qual foi a fórmula que você usou para atrair tantas pessoas? E como é que funcionou o seminário? 500 pessoas, lotação máxima. Nós identificamos que havia uma necessidade do público por informações qualificadas, por treinamento. Identificamos que há uma série de palestrantes, de profissionais muito competentes que podem passar e que querem compartilhar conhecimento. Então nós unimos o útil ao agradável, chamamos os palestrantes com o conteúdo e as pessoas vieram, se inscreveram e tiveram um dia magnífico de aprendizado, de conhecimento. Foram profissionais do marketing, profissionais do jurídico, da contabilidade e de pesquisas eleitorais. Aliás, pesquisa eleitoral é fundamental. Eu digo muito aos candidatos,
façam trabalhos baseados em pesquisa, porque a pesquisa ela vai dar um norte para a sua campanha eleitoral, para a sua linha de campanha. A pesquisa é sobre o que o eleitor deseja? Sim, Certo. sobre o que o eleitor deseja. O candidato precisa saber, primeiro, como ele é avaliado, segundo, como as pessoas enxergam ele, né? Depois, precisam entender as demandas da população, para que ele possa oferecer uma proposta compatível com o que as pessoas querem ouvir, certo? Então, graças a Deus, foi um evento de muito sucesso. Foram 500 pessoas que passaram o dia inteiro, foram 14 palestras, muito conhecimento absorvido. Foram palestras dinâmicas, ficou um pouco cansativo, mas quem foi com o intuito de aprender, de absorver conteúdo, de sair de lá com um repertório maior de informações sobre tudo que envolve uma campanha eleitoral, nós pudemos proporcionar esse dia. Que beleza. Então eu quero parabenizar pelo êxito, pelo sucesso, que de fato eu acompanhei. Não estava presente, mas eu acompanhei o sucesso até pela repercussão, não só na mídia, mas pela repercussão de pessoas com quem conversei. E quero lhe parabenizar. A pergunta final, infelizmente, o diretor já está mostrando o tempo, o candidato que está nos assistindo deve estar chateado, queria que o programa demorasse mais um pouquinho. Mas, infelizmente, o diretor é assim, é chato. Então, a última pergunta é se você pretende, ainda antes da eleição, promover outros seminários semelhantes a esse, ou se você está guardando apenas forças para, a partir do ano que vem, se preparar para 2018. Nelson, a demanda está enorme, as solicitações são muitas, e nós estamos avaliando, deveremos anunciar em breve, em primeira mão eu digo aqui, uma nova edição do evento, uma nova edição de palestras. Mas também surgiu demanda por ajuda, principalmente como falar em público, como gravar vídeos, e nós estamos lançando aí um treinamento de impacto para ensinar as pessoas a gravar um vídeo, a falar em público, a como se portar em entrevistas. Então, assim, eu digo às pessoas que querem melhorar sua performance, que fiquem atentas que nós divulgaremos aí as datas desse curso e também a data desse provável novo evento de palestras, que também provavelmente seja realizado lá na região oeste do estado, em Mossoró, onde vieram muitas solicitações de candidatos, de pré-candidatos, de assessores de campanha, que querem também ter a oportunidade de absorver esses conhecimentos que foram lá ministrados, disponibilizados pelos excelentes palestrantes que participaram do evento Eleja-se. Renovo os parabéns. Tudo que você está dizendo aí demonstra que, de fato, foi exitoso o seminário. Desejo, inclusive, sucesso nos próximos. Tanto o que você vai fazer aqui em Natal, ainda, antes da eleição, como esse que você vai fazer na região oeste. Muita coisa boa para você que eu lhe desejo. Nelson, eu que agradeço o espaço, esse espaço concorrido, né, o programa aí, Líder de Audiência, o programa de entrevista Líder de Audiência aqui no estado. Me coloco sempre à disposição, agradeço o espaço para falar também, esclarecer as pessoas sobre esse tema, que é um tema um pouco árido, porque a gente fala de política e muita gente até diz assim, vocês são pessoas que ajudam aos candidatos a nos enganar. É por isso que eu deixo claro que o marqueteiro ele apenas ajuda a embalar, mas deixo claro também que eu prefiro trabalhar com candidatos que tenham conteúdo e que tenham alguma proposta que realmente venham para mudar a vida das pessoas para melhor. É até um conselho que eu dou para os políticos. Vai entrar para a política, entre para fazer o bem, entre para ser um empreendedor público, entre para fazer a diferença, né? Para melhorar a vida das pessoas de alguma forma. Não entre para a política para se beneficiar ou para beneficiar a sua família, os seus amigos. Entre para fazer diferente. Tem muita gente para fazer diferente aí. Eu espero que isso seja uma constante na política, porque não há mais espaço para picaretas ou para gente que queira se aproveitar da política para se beneficiar. Então a mensagem que eu deixo é essa, quero agradecer a gentileza, agradecer a sua audiência, aos seus telespectadores e me colocar sempre à disposição. Muito obrigado, Jean. E a você, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você.
Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com o IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.